Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Paulo Baltokoski, sou arquiteto e fundador da OnStudio e nesse vídeo aqui você vai encontrar tudo o que você precisa saber sobre a aprovação de projetos na prefeitura, quais os documentos necessários e quais os projetos necessários para você conseguir o seu alvará de construção. Bora pro vídeo? E antes de começar o conteúdo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever agora e ativa o sininho de notificações, porque assim você vai receber sempre em primeira mão todo o conteúdo novo que eu posto por aqui. Agora sim, para começar a nossa conversa, o que é um alvará de construção? O alvará de construção é um documento emitido pela prefeitura que autoriza a construção de uma obra. E para conseguir esse alvará, você precisa protocolar alguns documentos, entre eles o projeto dessa obra. Agora deixa eu abrir o primeiro parênteses aqui. Nesse vídeo aqui, eu vou utilizar como exemplo a aprovação de projetos de obras residenciais, construção de uma casa mesmo. Só que muito do que eu vou falar aqui se aplica também na aprovação de projetos de outras obras, até de edifícios. E o segundo parênteses é em relação àquilo que precisa ou não precisa de alvará de construção para ser executado. Qualquer construção nova, qualquer casa que vai ser construída do zero precisa de um projeto aprovado na prefeitura e de um alvará de construção. Alguns tipos de reformas também precisam de alvará de construção. Reformas que vão mexer com a parte estrutural da casa, ampliações ou reformas que vão mexer com paredes da casa, precisam de projeto aprovado na prefeitura e precisam do alvará de construção. Agora, reformas mais simples, mais pontuais, como uma pintura, substituição de revestimento ou coisas assim, não precisam nem de projeto nem de alvará de construção. Se você quiser, você pode sim fazer um projeto para ver como vai ficar o ambiente, mas não é necessário aprovar na prefeitura. Fechamos aqui os parênteses e agora vamos para os documentos necessários para conseguir o alvará de construção. O primeiro documento necessário, é claro, é o projeto. O projeto principal que precisa ser aprovado na prefeitura é o projeto arquitetônico, porque ele é o projeto base para todos os outros projetos. É o arquitetônico que define como vai ficar essa casa, que define como vai ser essa obra. O arquitetônico vai ser necessário para a aprovação de qualquer projeto. Agora, dependendo do grau de complexidade e do porte da sua obra, e isso varia de cidade para cidade, mas pode ser necessário também a aprovação dos projetos complementares, que são basicamente o projeto estrutural da obra, hidrossanitário, elétrico e, em alguns casos específicos, alguns outros projetos mais pontuais. Além desses projetos aqui, vai ser necessário reunir alguns outros documentos que precisam ser protocolados junto com os projetos na prefeitura para que você consiga a aprovação. Os documentos exigidos vão variar um pouco de cidade para cidade, mas normalmente, pelo menos na maioria das prefeituras nas quais eu já aprovei projeto, as prefeituras exigem o documento do terreno, que é a matrícula desse terreno. A matrícula é o documento que consta lá o registro de todo o histórico desse terreno desde que ele foi aberto. Então todos os donos pelos quais esse terreno já passou, todos os financiamentos que foram feitos nele, todas as hipotecas, todas as averbações, tudo que já foi registrado nesse terreno vai estar constando lá, e se o terreno já for seu, o seu nome vai estar também lá na matrícula. Além da matrícula do terreno, vai ser necessário apresentar também o documento que prova a responsabilidade técnica do profissional que fez o projeto e do profissional que vai assinar pela execução da obra, que podem ser o mesmo profissional nesses dois casos. No caso de arquitetos, esse documento é a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, e no caso de engenheiros civis, esse documento é a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. A finalidade desses dois documentos é a mesma e eles são muito parecidos, só que mudam o nome porque essas profissões têm conselhos diferentes. Além desses documentos, normalmente a prefeitura pede também um documento pessoal do proprietário e as certidões negativas de débitos municipais, tanto do terreno, para comprovar que esse terreno não tem nenhuma pendência com a prefeitura, basicamente que não está com o IPTU atrasado, e se for a negativa de débitos do profissional ou do proprietário, aí é em relação ao CPF dessa pessoa, se ele não tem nenhuma pendência com os tributos municipais. E eu já ia me esquecendo aqui. Algumas prefeituras exigem que você faça uma consulta prévia antes de protocolar esse projeto para aprovação. A consulta prévia é basicamente um documento em que você vai pedir autorização para a prefeitura
para que você possa fazer um projeto nesse terreno. Aí a prefeitura vai emitir esse documento dizendo tá ok, esse terreno está apto a receber um projeto de uma construção e vai determinar os parâmetros que você precisa seguir, no caso que o profissional, o arquiteto, vai precisar seguir na hora de fazer esse projeto. No caso de São João, que é a minha cidade, não é necessário protocolar essa consulta prévia, você pode já entregar direto o projeto arquitetônico, projetos complementares e os outros documentos para pedir já a aprovação do projeto. Fazendo esse protocolo, e normalmente esse protocolo ou não tem custo ou tem um custo bem baixo, que é uma simples taxa de protocolo. Aqui na nossa cidade está em torno de R$18, se eu não estou enganado. Aí o projeto vai para análise. O profissional que é responsável por fazer a análise e a aprovação dos projetos na prefeitura vai analisar esse projeto, vai ver se está tudo ok, seguindo todos os parâmetros da lei. Se não tiver ok, ele vai passar esse feedback para o profissional que fez o projeto, vai pedir para fazer as alterações até que tudo esteja atendendo à lei, e a partir do momento em que tudo estiver 100%, ele vai carimbar e assinar esse projeto como aprovado. Além disso, pode ser que algum ou outro documento falte também para fazer essa aprovação, e aí nesse caso esse profissional também vai avisar o profissional que protocolou ou você como proprietário do imóvel para providenciar os documentos que ficaram faltando. Depois de aprovar o projeto, aí a prefeitura vai emitir o alvará de construção, que é aquela autorização que eu comentei lá no começo. Para que você possa retirar esse alvará e então estar de fato autorizado a começar essa obra, você vai precisar pagar a taxa do alvará, que aí é uma taxa com um valor mais alto. Esse valor varia também de cidade para cidade de acordo com as suas tabelas de cobrança. E depois de fazer esse pagamento, aí sim você pode retirar esse alvará e começar a sua obra. Existem alguns serviços preliminares que você já pode ir começando lá na sua obra antes de conseguir esse alvará de construção. Por exemplo, organização do canteiro de obras, pedido de materiais, a montagem do barraco de obras, coisas assim você já pode ir organizando durante esse processo de aprovação do projeto na prefeitura. Mas a construção da obra, de fato, você precisa aguardar para ter em mãos esse documento. Construiu a obra, depois de pronta, aí chegou o momento de você requerer o habite ou carta habite. Esse documento também é emitido pela prefeitura e ele atesta basicamente que essa obra está concluída, está pronta para ser habitada. Para conseguir esse documento, você vai fazer o pedido lá na prefeitura, aí o profissional que faz as análises dos projetos, que faz a aprovação de projetos, vai vir até essa obra, vai fazer uma vistoria para ver se ela foi construída fielmente ao projeto que foi aprovado lá na prefeitura. Se estiver tudo ok, aí sim ele vai emitir esse habite e essa casa está pronta para ser habitada. Claro que não é necessário que você tenha esse documento em mãos, no caso da carta habite, para que você possa entrar, morar dentro dessa casa. Isso não é obrigatório, mas esse documento é essencial para que você feche aquele alvará de construção e para que você possa averbar essa construção na matrícula do terreno. Esse documento é indispensável para que você faça essa averbação, esse registro dessa obra dentro do terreno. E além disso, caso a sua obra seja mediante financiamento no banco, o processo pode ser um pouquinho mais complexo desde lá do início, porque normalmente para aprovar um financiamento no banco você precisa ter todos aqueles documentos aprovados na prefeitura, com o projeto aprovado na prefeitura, com o alvará de construção em mãos, você encaminha uma documentação muito parecida com essa lá para o banco. E além disso, normalmente o banco vai pedir o cronograma físico-financeiro, que é o documento que o profissional que fez o projeto ou que o profissional que vai executar a obra vai detalhar qual é o cronograma previsto para essa obra, quais são os prazos previstos para a execução de cada etapa dessa obra e também quais são os custos previstos para cada etapa dessa obra. Com base nisso e nos outros documentos, o banco vai aprovar ou não esse financiamento e é também com base nisso que o banco vai liberando os valores referentes a cada etapa da obra assim que ela for sendo concluída. No caso de financiamentos em bancos, pode ser também que existam algumas exigências a mais em relação aos documentos e em relação aos projetos do que aquilo que é necessário para a prefeitura. Um exemplo bem prático disso, alguns anos atrás, quando a gente fazia projetos de residências que seriam financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa exigia que ao redor de toda a residência fosse feita uma calçada. Isso tinha o objetivo de garantir a impermeabilização da estrutura dessa casa.
Isso era exigência da Caixa, a prefeitura não exigia isso. Mas como nós já sabíamos que o cliente ia fazer esse financiamento, a gente já mandava o projeto lá na prefeitura seguindo todos os parâmetros exigidos pelo banco também para evitar retrabalho de ter que aprovar projeto na prefeitura, mandar para o banco e voltar com pendências e aí ter que passar por todo o processo da aprovação na prefeitura de novo para voltar para o banco e por aí vai. Por isso, se você vai construir uma casa, vai procurar um profissional para fazer o projeto, para executar essa obra, você precisa deixar claro já para ele se você tem intenção de fazer financiamento em banco, consórcio, ou seja lá o que for, e se você for o profissional que vai fazer esse projeto, você precisa pedir isso para o cliente, porque isso vai definir os parâmetros que você precisa seguir na hora de fazer esse projeto. Ficou claro? Bom, se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo ou me mandar uma mensagem que sempre vai ser um prazer responder. Ah, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora e ativa o sininho de notificações, porque assim você recebe sempre em primeira mão todo o conteúdo novo que eu posto por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço!